Boa noite, pessoal. Nesse capítulo, nós vamos estar falando sobre ponto de equilíbrio, né? Como eu já expliquei lá na live, ponto de equilíbrio nada mais é do que o ponto que separa lucro de prejuízo. Então, qual é o ponto, qual é o valor que a empresa tem que vender para que ela, daquele ponto, que ela zere o caixa, né? Então, qual é o valor que uma empresa tem que vender para ela pagar pelo menos tudo que está devendo? Todos os seus custos variáveis e fixos. Lembrando que custos variáveis são aqueles que num mês é um valor, no outro mês é outro. Custos fixos são custos que nunca mudam. Exemplo, aluguel, salário de funcionário. Custos variáveis, bom, a gente pode pensar numa água, numa energia, que no mês é 1.000, no mês é 1.200, um consumo de água também, se bem que nas empresas o consumo de, por exemplo, de água, luz e gás, ele não é fixo, ele é variável, mas ele tende a ser similar, né, de um mês para o outro, tem poucas variáveis, né, poucas mudanças, mas ele não é idêntico, né, eu não posso dizer que vai ser R$1.000, pode ser que seja 900, pode ser que seja 1.100, tá? Então, custos variáveis, lembrando, são aqueles que conforme passa o tempo, né, conforme o mês, ele pode mudar, pode ter custos adicionais. Então, por exemplo, esse mês quebrou o caminhão da empresa, não estava contando com isso. Vai ter um custo variável, um custo adicional nesse mês aí para fazer a manutenção desse carro. Mas o fixo, volto a falar, é aquele que nunca muda. Exemplo, tá? Aluguel, impostos, salário de funcionários. O que me vem em mente por enquanto é isso, mas temos outros, tá, pessoal? Depois, se eu lembrar, eu vou comentando com vocês. E o que é o ponto de equilíbrio, então? Qual é o valor que uma empresa tem que vender para que ela não tenha prejuízo? O mínimo necessário de venda, né, que ela tem que ter para que ela não tenha prejuízo. E dali para frente, tudo que ela vender será lucro, tá? Conforme vocês vão ver lá na apostila, eu coloquei para vocês 3 tipos, né? Tem vários outros pontos de equilíbrio, mas eu coloquei para vocês 3 principais que eu considero, que é o contábil, o econômico e o financeiro, tá? Pensando aí no ponto de equilíbrio contábil, tá? Ele é, na verdade, o mínimo que temos que vender, né, num determinado período de tempo, e normalmente a gente contabiliza tempo aí nas empresas de forma mensal e depois para fechamento anual, né? Bom, lembrando que o fechamento contábil mesmo, ele acaba sendo anual, tá? A gente acaba fazendo mensal porque a gente vai girando esse caixa de mês a mês, mas o fechamento de todas as empresas, vocês sabem, é anual. Mas enfim, é o mínimo que a gente tem que ter, a gente vai determinar o valor mínimo que a empresa tem que vender para zerar, conseguir quitar os seus custos fixos e variáveis, daquele ponto em diante, ela poder obter o seu lucro, tá? O cálculo que é feito para calcular ponto de equilíbrio, então eu vou colocar para vocês aqui na frente a folhinha, o cálculo do ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pela porcentagem da margem de contribuição, tá? E aí nós vamos entender agora aqui o que é essa margem de contribuição. Mas o cálculo do ponto de equilíbrio é isso aqui, que a gente vai estar usando já já, tá bom? Lá na apostila, eu coloquei um exemplo para vocês assim, né? Uma empresa lá chamada XYZ, ela disse, né, ela dentro dos seus patamares lá de valores, ela disse que ela fez o cálculo lá de margem de contribuição e chegou lá que o valor mínimo que ela tinha que vender era de R$80.000. Nós vamos montar essa tabelinha aqui para comprovar este valor, tá? Como é que eu faço para comprovar isso? Vamos imaginar aí, né, que a empresa, ela tem aí, segundo o exemplo que eu coloquei lá para vocês, ela tem aí como é que chama? Uma receita, então, de 80 mil, tá? Então, imaginar que ela tem uma receita de 80 mil, que os custos dela, variáveis, eles giram em torno de 65% desse valor, dos 80 mil. Então, pegando aqui a nossa calculadora, ó, tá? Ou,
Ou você também poderia pensar assim, ó, a pessoa não te dá porcentagem, ela te dá assim, ó, os custos, Patrícia, são de 52 mil. Então tá bom, então veja quantos por cento dá isso, tá? Dos 80 mil. Então eu vou lá e faço 80 mil vezes 0,65. Repara que é 52 mil. Ah, Patrícia, não me deram a porcentagem, me deram o valor. Então tá bom, então eu quero saber quanto que é 52 mil dos 80 mil, tá bom? Você pode fazer lá, 52 mil de 80 mil dividido, você chega a 65, ó. Então, repito, se te derem a porcentagem, você chega no valor. Se te derem o valor, você chega na porcentagem de uma receita. A receita aqui é 80 mil. Se me falar assim, Patrícia, os custos variáveis dessa empresa são de 65% de sua receita. Então, eu pego a receita e multiplico por 0,65. Vou chegar nos 52 mil. Ou, eles falam assim para mim, Patrícia, a empresa, ela tá com os custos variáveis de 52 mil reais e uma receita de 80 mil. Como é que eu acho a porcentagem? Eu pego o valor menor, 52 mil, e divido pelos 80 mil. Então, eu tô explicando para vocês aqui, dá 65%, ó, 0,65, tá? Então, eu tô explicando aí como é que eu chego ou na porcentagem ou no valor monetário. Tanto faz. O contador te dá um valor ou outro, você chega no resultado complementar, tá bom? E aí, como é que eu chego aqui na margem de contribuição, nesse valor? Então, é esse menos esse, vai dar esse. Então, 80 mil menos 52 mil, opa, volta um, menos 52 mil vai dar 28 mil. Então, a minha margem de contribuição aqui, em dinheiro, é 28 mil. Mas quanto ela é em porcentagem? Então, faça 28 mil dividido por 80 mil. Descobri que a minha margem aqui de contribuição é de 35%. Tá bom? E aí também me informaram lá que os custos fixos dessa empresa é de 28 mil. 28 menos 28 deu zero. Então, o que significa esse resultado zero? Significa que pelo ponto de equilíbrio aqui, contábil, eu estou falando aqui do contábil nesse momento, eu estou afirmando que a empresa precisa vender 80 mil para que ela não tenha nenhum prejuízo. Vendendo 80 mil, ela zera o caixa, ela paquita suas dívidas, seus débitos. Tudo que ela vender a mais, 82 mil, 85, 90, 200, ela vai estar entrando o seu lucro. E se ela vender menos de 80, ela não vai quitar suas dívidas, né, seus custos, e vai entrar no vermelho, né? Vamos pensar assim, né? Vai começar a ficar devendo, tá? Lembrando que a receita sempre vai ser 100%, independente do seu valor, tá? E as porcentagens que vão se formando na sequência é aquilo que você vai calculando os valores, com base nos valores, você vai calculando as porcentagens. Ou, se te derem as porcentagens, com base nelas, vocês acham os valores. Sempre, tanto o valor quanto a porcentagem será calculado sobre a receita, tá? Então, neste exemplo aqui, tá me dizendo, então, que eu vou precisar chegar em 80 mil. Como é que eu cheguei nesses 80 mil, tá? A gente tem até o cálculo, né, anterior que eu até coloquei para vocês aqui, no exemplo que foi dado na apostila, né, ele colocou assim, ó, se eu fosse pensar aqui no ponto de equilíbrio, qual que é o custo fixo dessa empresa? Ah, me foi dito aqui que o custo fixo dela é de 28 mil. Falaram lá que todo mês gasta 28 mil sem tirar nem pôr. Qual que é a margem de contribuição dessa empresa? Eu acabei de descobrir que ela aqui, ó, é de 35%. Então, eu faço aqui 35%. Se eu dividir 28 mil por 35%, gente, eu vou chegar aqui... Opa, desculpa. 28 mil, dividido por 0,35. Eu vou chegar nos... Nossa, tá errado isso aqui. 28 mil dividido pelos 35%, que é 0,35. É isso aqui dividido por 100. Não, tem erro aqui. Pera. 28 mil. 38%. Nossa, socorro.
Ah, pronto, desculpa. Tá digitando errado mesmo, ó. Então, vamos lá, 28 mil, enter, ponto 35, dividido, tá? 80 mil. Perdão, gente, eu digitei errado aquela hora. 80 mil. Repare que o ponto de equilíbrio, ou seja, o valor que a empresa tem que vender, tem que ter de receita mínima para quitar seus débitos, é de 80 mil. E aí, a hora que eu jogo esse valor aqui, nesse demonstrativo de resultado de ponto de equilíbrio, eu jogo os 80 mil aqui, eu confirmo que isso é verdade, tá? É só isso que eu tô fazendo aqui, eu estou confirmando que isso é verdade, tá? Nós temos também o ponto de equilíbrio econômico. Deixa eu vir pra cá agora aqui, ó. Vamos pensar agora no ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico, ele utiliza as mesmas opções. Receita, custo variável, fixo, margem de contribuição e resultado. Tá? A questão aqui só do ponto de equilíbrio econômico é que aqui ele visa um lucro. Então, tá, o gestor financeiro falou assim, bom, a empresa, o ponto de equilíbrio para ela não ter prejuízo é X reais, então eu quero acrescentar a isso pelo menos 10 mil de lucro, 50 mil de lucro, 200 mil de lucro. Então, ele vai estipular, além do ponto de equilíbrio, o valor que ele quer adicionar para que tenha um lucro. Vai determinar ali uma meta para a empresa, tá? Então, quando eu penso nesse ponto de equilíbrio, daí nesses moldes, né, do ponto de equilíbrio econômico, eu penso no seguinte, eu penso que meu ponto de equilíbrio, ele vai ser igual, econômico, tá, gente? Econômico. Ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao custo, vou colocar abreviado, o custo fixo, mais o lucro que se deseja, tá? Isso dividido pela porcentagem da margem de contribuição. De novo, a margem de contribuição aqui é o que da questão. Esse é o econômico. Repara que a diferença dele para o anterior é que aqui eu adiciono ao custo o lucro que eu quero obter. E aí eu vou utilizar essa tabelinha aqui para eu tirar a prova, para eu confirmar esse dado, tá? Se eu imaginar de novo que a minha margem de contribuição é de 35%, vou imaginar isso de novo, e aí eu quero saber o seguinte, bom, tá bom, Patrícia, então como é que você acha o seu ponto de equilíbrio aí? Como é que você chega a um valor qualquer? No exemplo da apostila ali, eu tô dizendo para vocês assim, que a empresa tem que vender, tem que ter uma receita de R$ 97.142,86, que equivale a 100%, para poder ter esse lucro aí, que foi estipulado de R$ 6.000. Eu vou tirar a prova se isso é fato. Tá? Bom, aí de novo eu vou estipular aqui que os meus custos variáveis são de 65% e a minha margem de contribuição é de 35%. Isso é um exemplo, tá, gente? Isso, óbvio que não é fixo, tá? Se eu tô estipulando de novo que é 65% e 35%, até porque eu tô imaginando aí no exemplo anterior lá, que eu tinha um valor lá, que eu tava prevendo esse tipo de porcentagem, então basta fazer o que aqui, já que foi me dado as porcentagens. 97.142,86 vezes 0,65. Eu vou chegar a 63 mil aqui. R$ 142,85, ou 86, né? Que eu vou arredondar aqui corretamente, ó. Se eu pensar na margem de contribuição de 35%, eu vou fazer o quê? 97.142,86 vezes 0,35. Eu vou chegar a 34 mil aqui, tá? E aí, eu vou fazer um menos o outro. Então, o 34 mil negativo, 142,86 mais 29 mil seria aqui os meus custos... Mentira, não, aqui eu só diminui. Meus custos fixos aqui são em 28 mil. Me perdoem, gente, aqui é custo fixo, não tem que subtrair nada. Ai, para, bobagem. Então, vamos lá. Minha receita é essa, meu custo é esse. Quanto sobrou de margem de contribuição, de margem por enquanto? De lucro, 34 mil. Quais são os meus custos fixos? Aí, 28 mil. Tá. Então, se o meu custo fixo é 28 mil e a minha margem é 34, tem que fazer 34 mil, agora sim, ó, menos os custos fixos, tá? 28 mil menos 6 mil. Então, reparem que o resultado aqui, 6 mil. O que é o resultado?
Para que essa empresa tenha um ganho, um lucro de 6 mil, ela vai ter que vender 97.142. Reparem que se eu pensar lá no exemplo anterior, a gente fez o ponto de equilíbrio contábil, ó, meu custo fixo era de 28 mil, tá? Meu custo fixo, então aqui eu mantive o mesmo custo, ok? E mantive também as porcentagens de contribuição e custos variáveis. Só que daí, como eu já disse a vocês, sempre essas porcentagens são calculadas em cima da receita, tá? Ô, Patrícia, como é que eu chego daí nesse valor aqui, então? Como é que eu faria o cálculo aqui, então? Bom, eu posso pensar, então, aqui, ó, no ponto de equilíbrio agora econômico. O que a gente vai estar fazendo aqui agora? A gente vai estar pegando, então, o PE aqui, ponto de equilíbrio econômico. Vou estar colocando o custo fixo. Quanto que ele é? 28 mil. E aí o meu gestor financeiro falou assim, olha, nós queremos um lucro de 6 mil. Então, adicione 6 mil aqui. Qual que é a margem de contribuição? 35%. Então, calcule isso para mim. Tá bom. Então, vamos lá. 6 mil mais 28 mil. 34 mil. Dividido por 35%. Então, isso, ponto 35 dividido. Vai dar R$ 97.142,85. Reparem que o valor que dá aqui é a receita que é posta aqui. Assim como foi no exercício anterior. Ó, o resultado que deu no ponto de equilíbrio aqui, 80, é o valor da receita que eu ponho aqui. Então, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer para tirar a prova é calcular a minha receita. E o cálculo da receita é feito através dessa fórmula do ponto de equilíbrio, seja ele contábil, seja ele econômico, seja ele financeiro, que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? E aí, vocês sempre, para fazer isso, vão ter que saber qual é a porcentagem da margem de contribuição. Ou seja, a porcentagem da margem de contribuição sempre será o valor da receita em porcentagem também, menos os custos variáveis. Então, se a minha receita é 100%, e sempre será, e o meu variável é 365, 100 menos 65, 35. Se a minha receita fosse 100, sempre será, e o meu custo variável fosse de 80%, quer dizer que a minha margem seria de 20. Então, eu ia dividir a conta por 20. Sempre verifiquem qual é a margem de contribuição para poder chegar, para poder fazer essa fórmula. Essa fórmula ela precisa do custo fixo e esse é fácil de fazer, de verificar. Toda empresa, é todo mês a mesma coisa. Levantem esse valor para mim e verifiquem qual que é a margem de contribuição que ela está trabalhando. Façam a divisão e cheguem à receita mínima, aqui no caso do contábil, que tem que ter para chegar a um ponto de equilíbrio de não ter prejuízo. E a empresa estipulando aí para vocês um lucro, uma meta de lucro que ela tem que ter. No exemplo aqui foi de 6 mil. Você vai chegar então nessa receita que ela tem que ter e comprova aqui, ó. Realmente, com 97.142 a 35% de margem, eu realmente vou obter aqui 6 mil de lucro. Pago as contas e me sobra 6 mil. E ainda tem o último modelito, que é o financeiro. Tá? O financeiro, gente, como tá colocado lá para vocês na apostila, é quando assim, além das questões que a gente tem aí de custo fixo, custo variável, você também tem alguns valores, né, que são necessários e obrigatórios serem implementados nos cálculos da empresa e serem computados, né, principalmente de forma contábil. A depreciação é um caso clássico disso, né? Nós já aprendemos depreciação em outro semestre. Vocês viram que a depreciação são equipamentos que a empresa possui, imobiliário, que, de acordo com uma tabela, vão se deteriorando, né? Vão perdendo o seu valor original, de acordo com uma tabela. E esse valor ele tem que ser contabilizado, tem que ser jogado lá no fluxo de caixa, etc. A gente já calculou isso daí. Já estudamos isso. Então, nesse exemplo aqui da apostila, por exemplo, eu estou colocando que, por exemplo, a empresa tinha uma depreciação de 2 mil que tinha que ser colocada ali para cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. E aí, no caso, aqui a gente está seguindo a mesma ideia sempre, a margem de contribuição aqui está sendo de 35%.
Então, se eu quisesse imaginar agora, então, o ponto de equilíbrio financeiro, eu iria pensar na seguinte fórmula. Eu ia pegar, então, os meus custos fixos, como sempre tem sido nos anteriores, tá? Subtrair menos essa depreciação ou esse valor que às vezes fica, vamos chamar de escondido, mas que tem que ser contabilizado, tá? Que não vai dar para escapar, e dividir pela porcentagem da margem de contribuição, tá? Pensando de novo que eu tenho aqui uma situação em que a minha margem de contribuição é de 35%, eu vou manter esse valor aqui, como eu tenho feito no meu exemplo ali agora, tá? Como é que eu faço para chegar nisso daqui? Bom, vou imaginar aqui, então, de novo, que o nosso custo fixo, ele é fixo, não é, gente? Ele não muda nunca, certo? Então, ele é 28 mil, ó. Vou manter o mesmo valor, ó. Tá? Vou começar por aqui agora, vou fazer invertido com vocês. Então, eu vou pegar aqui o meu ponto de equilíbrio financeiro e vou falar assim, ó. Meu custo fixo, professora, é 28 mil. E a depreciação, eu coloquei ali como exemplo, né, na apostila, é de 2 mil. Tá? Então, eu vou ter 28 menos 2, que vai me gerar um 26 mil aqui, tá? Dividido pelos 35%. Tá? Tô mantendo 35 o tempo todo. Bom, então tá bom. Quanto que é 26 mil dividido por ponto 35? Vai dar R$ 74.285,71. Este valor aqui é a minha receita. Então, vamos passar lá para cá, ó. R$ 74.285,71. E aí, nós vamos trabalhar de novo. Se isso aqui é 100% e a margem de contribuição é 35%, quer dizer que sobrou 65 de custos. Então, vou fazer 74 vezes 0,65. Vai dar R$ 48.285,71. Se eu fizer o 48 e tirar do 74, 285,71, eu vou chegar a 25.999,99. Na verdade, a gente cheguei aqui a 26 mil, tá? Vamos arredondando aqui, deu 9.999. Bom, fazendo isso, e aí eu vou falar para vocês o quê? Que o custo fixo aqui, então, não é mais 28. O custo fixo aqui, na verdade, é 26. Ô, professora, peraí, a senhora não falou que ia seguir o mesmo exemplo e era 28? Mas acontece, gente, que eu acabei de chegar aqui, ó, que o meu custo fixo tirou a depreciação. Eu estou abolindo ela do meu caixa lá, tá? Dos meus custos fixos. Quando eu tirei a depreciação dos meus custos fixos, o 28 virou 26, ok? Então, eu tenho que atualizar o meu custo fixo aqui, retirando essa depreciação, que no caso era 2 mil, dos 28. E a hora que eu vejo aqui, ó, 26 menos 26 vai dar 0, tá? Então, notem que quando vocês fazem aqui o ponto de equilíbrio financeiro, que é o que nós fizemos aqui agora, o valor que for retirado, que for utilizado na conta de dividir, que for deduzido aqui, também deverá ser deduzido aqui. Era 28 menos esses dois, virou 26. Então, o valor que eu deduzo aqui tem que ser deduzido lá para eu tirar a prova lá na tabelinha, que a gente chama de demonstrativo de resultado de ponto de equilíbrio, tá? E notem que, então, para que a empresa mantenha seu ponto de equilíbrio, deduzindo, né, a depreciação, nesse caso que foi o exemplo, ela deverá vender R$ 74.285,71. Então, veja bem, a receita sempre é quanto ela tem que vender para zerar, se for contabilizar valores como depreciação, por exemplo. Ou no primeiro caso, quanto ela tem que vender para zerar, independente de qualquer coisa, só zerar. Pegando só a parte, vou chamar nua e crua da empresa. No caso, aqui foi 80 mil. Aí, se eu quiser que ela tenha um lucro de 6 mil, quanto que eu tenho que vender para ter esse lucro? Ah, então você vai ter que vender 97 mil, ela vai cacetada, para poder ter 6 mil de lucro. E cada um desses valores, essas receitas, 97 mil, 80 mil,
e o 74.285, eles foram resultados, contas dividir, sendo a primeira, custo dividido por margem de contribuição, que chegou nos 80 mil, a segunda, com lucro lá, que é o nosso econômico, custo fixo mais o lucro que se deseja pela margem de contribuição, e o último agora, o custo fixo menos, sempre deduzindo, aquele valor que às vezes fica escondido, mas de repente é obrigado a contabilizar, também pela margem de contribuição. Então, gente, concluindo aqui, finalizando, vocês têm que, para resolver esse tipo de situação, ou seja, para calcular o ponto de equilíbrio de uma empresa, do quanto ela deve vender para zerar as suas contas e dali para frente iniciar a obter lucro, o cálculo a ser feito é essa divisão aqui em todos os casos, seja ele contábil, financeiro ou econômico, mudando apenas, né, os itens. Se vai pensar em depreciação, se vai pensar em lucro ou só para zerar. Eu diria a vocês que o financeiro, ele vai ser menos aplicado. Vocês vendo comigo aqui, eu vou pedir para vocês fazerem esses dois aqui, ó. São os que mais me interessam. Quanta empresa vocês têm que vender para zerar o caixa? Estabeleçam para mim uma meta de venda para essa empresa e descubram quanto ela tem que vender, então, para chegar nessa meta. Ok? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando nesse tópico aqui das aulas, tá bom? Feito isso, nós terminamos e a próxima aula a gente continua com outros vídeos.